Sociedade Bíblica do Brasil? Tá. O que acontece? Nós já vamos entrar já nas sociedades bíblicas e vocês vão entender o porquê que antes eu curtia demais. Eu era tipo assim, tudo para mim era a Sociedade Bíblica do Brasil, até que eu me deparei com alguns problemas. Então existem várias sociedades. Por exemplo, existe a Sociedade Bíblica Britânica, que se originou a Sociedade Bíblica Unida, a Sociedade Bíblica Trinitariana, a Sociedade Bíblica do Brasil. Então, qual é o problema da Sociedade Bíblica do Brasil? Vou falar sobre ela, mas só para vocês terem uma ideia. É que a Sociedade Bíblica do Brasil, ela vem da Sociedade Bíblica Unitariana, da Sociedade Bíblica Unida. E qual que é o problema da Sociedade Bíblica Unida, ou da Unitariana? É que eles não acreditam que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é uma pessoa que se manifesta em três. Eles acreditam que existe só um Deus Pai, que Cristo é um profeta e o Espírito Santo é apenas uma força, um mensageiro. Esse é o problema. E a Sociedade Bíblica do Brasil está inserida na Sociedade Bíblica Unida, na Unitariana, entende? Na Sociedade Bíblica Britânica. E qual que é a única sociedade bíblica que ainda preserva a triunidade de Deus? É a Sociedade Bíblica Trinitariana, por isso Trinitariana, porque ela preserva a triunidade de Deus. Então, por exemplo, quando alguém me pergunta, qual a versão de Bíblia você me indica? Esses dias me mandaram para mim, qual a versão de Bíblia você me indica? A ACF, da Sociedade Bíblica Trinitariana. Então, é a que eu indico. Você pode pegar qualquer Bíblia que seja associada com a Sociedade Bíblica Trinitariana, tá? Quando se terminou todo esse processo aí, que a gente entendeu dos textos, de onde veio os textos, vai se dar aquilo que chamamos de Septuaginta. Vocês já ouviram falar desse nome? O rei Ptolomeu II, o rei do Egito, no caso, nos anos 285 a.C., o que ele faz? Ele cria uma biblioteca em Alexandria, e o que ele vai fazer? Ele vai falar assim, a partir de agora, isso em grego, a partir de agora eu quero uma tradução do Pentateuco, lembrando, do texto hebraico, mas eu quero que traduz para o grego. Então a Septuaginta, que é chamado de Septuaginta por causa dos 70. Há quem diz que foram 70 homens. A ideia é, 70 homens diferentes vão traduzir a Bíblia. Traduziram a Bíblia, o que eles vão fazer? Vão pegar as 70 traduções e vão conferir uma com a outra. Aí no final eles olham e falam, tudo ok, tudo certo, pode dar o veredito que não tem nada para ser mudado. Alguém diz que foram 5, 6 ou 7 homens que traduziram e 70 deu o veredito. Outros dizem que foram 70 ou 72 que de fato traduziram o Pentateuco do hebraico para o grego. Então foi a primeira tradução. O cristianismo, quando ele se inicia com a versão da Septuaginta. Jerônimo, em 380, ele começou a traduzir a Bíblia do latim. O que ele fez? Ele pega a Bíblia, que está em grego, e traduz para o latim, que é chamada de Vulgata. Alguém já deve ter ouvido falar nesse nome. Então a Vulgata é a primeira tradução vinda do grego para o latim. Então você percebe a mudança. Nós temos uma tradução, um autógrafo, que é hebraico, agora traduz para o grego, aí o grego vai para o latim, aí do latim, então se traduz, que vai ser então, se não me falha a memória, João Ferreira de Almeida, que ele vai pegar e vai traduzir direto do latim para nós. Então você vê a mudança drástica que já tem em tudo isso, né? Do hebraico para o grego e do grego para o latim. Isso, ele pegou do hebraico, traduziu para o grego, aí pegou do grego, foi para o latim. Então a Vulgata é a tradução católica. Só que nesse período da tradução já tinha aqueles livros, lembra daqueles livros que tem na Bíblia católica que não tem na nossa? Nós vamos ver, daqui a pouco nós vamos ver o porquê disso.
Macabeu, Judite, Eclesiástico, esses livros, a Septuaginta é de onde vem a primeira versão da Bíblia Católica. Foi de lá que a Bíblia veio parar na nossa mão. Começou por lá. Então, muita coisa vai se perdendo. Você já parou para perguntar por que 66 livros na Bíblia? Por que 4 evangelhos? Sequência dos livros. A sequência. Por que disso, né? São perguntas que nós vamos aprender aqui. Bom, pessoal? Sim. Datando, sim. Ótimo. Perfeito. De nada, filha. Não vai dar para falar tudo isso. Mas já foi um grande avanço. Então vamos lá. O texto do Velho Testamento, a primeira versão, é chamado de quê? Vamos chamar ele de clássico antigo pra gente. Clássico antigo, que é o hebraico antigo, ok? Então, Antigo Testamento, primeiro, clássico antigo, ok? Do clássico antigo, vai para o texto massorético, ok, perfeito. Agora, gente, isso aqui é muito importante. Do texto clássico antigo, vai sair o massorético e vai sair também a Septuaginta, tá? Então, são duas linhas, que sai o massorético e sai a Septuaginta. Da Septuaginta vai sair a Vulgata, e da Vulgata vai sair as traduções católicas, tá bom? Deu para pegar? Texto antigo, pegou? Septuaginta, aí vem Vulgata e as traduções católicas. Isso, Antigo Testamento, ok? Tudo isso eu vou liberar para vocês, tá bom? Eu vou liberar todas essas apostilas dentro do grupo para vocês hoje, tá bom? Então, ok. No texto do Novo Testamento, primeiro original, qual que é? O receptus. Esse receptus, gente, significa recebido, tá? Se vocês quiserem colocar assim, receptus é de recebido, tá bom? Receptus. E o crítico, ok? Então preste atenção. As traduções que nós temos, que a gente chama de tradução protestante, ela tem uma série de influência. Por quê? Porque nós temos, olha isso, a tradução protestante, nós temos ela vindo do receptus, temos ela vindo do crítico, temos ela vindo do clássico antigo, temos ela vindo do massorético e temos ela vindo da Septuaginta. Então, tipo assim, nós somos bombardeados por traduções de Bíblias. Aí eu preciso saber qual é a tradução que eu estou usando. Por isso que é importante a gente saber dessas traduções. É a mais fiel. Eu preciso sempre, como eu falei, eu prefiro sempre a tradução fiel. Ok? Por quê? Porque quanto mais antigo, mais fiel. Quanto mais antigo o texto, mais fiel ele é. É importante também a gente saber o seguinte: os copistas do Antigo Testamento não era tipo assim, por exemplo, eu vou copiar aqui o Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus. Irmãos, não podia fazer isso. Como que o copista fazia? Eram pessoas específicas, dotadas de sabedoria e de temor a Deus. E o que eles faziam? Eles não podiam de maneira alguma memorizar uma frase e copiar o texto, não. O que eles tinham que fazer? Letra por letra, parte por parte, e cada cópia tinha que ser a altura perfeita, a distância perfeita, tudo no seu devido lugar. O copista era considerado pecado se ele memorizasse uma frase para copiar. Só que existe um problema com os copistas. O tempo foi passando e os copistas começaram a se perder no decorrer do tempo, no decorrer dos anos. Então, mais tarde, eles vão ser conhecidos como escribas. Mais tarde, eles vão ser chamados como escribas dos fariseus. Depois, de doutores da lei. Então, quando você lê na Bíblia, escribas, doutores da lei, está falando dos copistas, daqueles que copiaram a Bíblia. Os copistas eram responsáveis, por exemplo, por copiar uma carta de divórcio, por exemplo. Alguém vai divorciar?
quem que dava a carta de divórcio? O copista. Ele era responsável para isso, para aplicar esse tipo de cópia, tá ok? Ele se perdia na tradução, nas traduções, ou ele era perdido o temor de Deus? Na verdade é o seguinte, a escrita, por se ficar muito velha, ela se perdeu com o tempo, mas os copistas se ensoberbeceram. Então causou um problema. Pega a Bíblia de vocês, vamos dar uma olhada em 2 Samuel 20, 25. Então os copistas também chamados de soferins, se alguém encontrar pode ler para mim. Serva, o escrivão, Sadoc, Ó. e Abiatar, os sacerdotes. Então observa, serva era escrivão ou escriba. O que é isso? Copista, ok? Jeremias 36, 32, pode ler. Tomou, pois, Jeremias outro rolo e deu-o a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele, da boca de Jeremias, todas as palavras do livro de Joaquim. Ok? Então você observa que Jeremias vai pegar um segundo rolo, porque o rei rasga o primeiro, queima o primeiro, e vai dar para Baruque. Então Baruque é chamado aqui de escrivão. O que é isso? Copista. É aquele que está fazendo cópia, é o responsável por copiar. Tá bom? Esdras 7, capítulo 7, verso 6. Verso 6 ou verso 11. Este Esdras subiu de Babilônia e era escriba. Olha que ele era escriba hábil, ou seja, ele era perito naquilo que ele fazia. Detalhe, ele era escriba hábil da Lei de Moisés. lei de Moisés. Então você percebe, o que é isso? Copista. Vamos ler o 11. Mas esta é, pois, a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras. Então observa, Esdras não é só escriba, ele é também sacerdote. E por que isso é importante? Porque o nível de responsabilidade do copista é grande. Então o que acontece? Não pode ser qualquer pessoa que passou na esquina e falou, vou copiar a Bíblia aqui, vou copiar esse manuscrito, não. Então ele era, além de sacerdote, além de copista, era um sacerdote, temia a Deus. Você vai ouvir também falar sobre os talmudistas. O que é isso? Copista também, são tudo terminologia. Os talmudistas, copistas, escribas, doutores da lei, escrivão, tudo isso eram responsáveis por copiar a palavra, os manuscritos antigos. Tá ok, pessoal? Alguma dúvida quanto a isso? Não? Então nós vamos abrir a Bíblia agora em Lucas capítulo 5, verso 17. Vamos ver a guerra que vai acontecer entre os copistas e entre Jesus. Por que eu estou te mostrando isso? Porque às vezes a gente lê alguns textos na Bíblia e fala, puxa vida, por que esse negócio está assim? Por que Jesus está discutindo aqui? Por que Jesus está falando aquilo ali? É simples, nós vamos ver agora alguns textos, né? Lucas 5,17. Estava ensinando e estavam ali assentados os fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava ali para os curar. Então, o que eram os fariseus nesse tempo? Líderes de uma religião. Os copistas estão associados aos fariseus. Lucas 11:45. Os peritos da lei lhe respondeu: Mestre, quando dizem essas coisas, insulta também a nós. Isso é um dos doutores da lei falando, um dos entendidos. Está dizendo assim, quando o Senhor fala essas coisas com eles, Jesus está falando com os fariseus. Então observe que Jesus está exortando os fariseus, só que os escribas, os copistas, estão associados com os fariseus. Então Jesus está metendo pau, para falar rasgado, metendo pau nos fariseus, e os copistas estão se sentindo ofendidos. Por quê? Porque estão tudo associados. Marcos 2,16. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Olha como começa o texto. E os escribas e fariseus, ou os escribas dos fariseus. Por quê? Estão associados. Lucas 5,30. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus
Olha a ideia. Olha como que está o negócio. Os escribas e os fariseus estão preocupados porque Jesus come com o publicano e com o pecador. Olha a preocupação. Copista responsável pela... Eles são chamados de doutores porque o nível deles de relacionamento com a Bíblia, com o manuscrito, era grande. Então eles são chamados de doutor. Aí o que Jesus... Aí olha a ideia. Jesus está falando uma coisa, está exortando, aí ele começa a criticar. Está comendo com o publicano, com o pecador? Aí você percebe que até quem não era para estar envolvido, está envolvido. Parece que isso acontece no dia de hoje, né? Você se associa com pessoas que falam mal das coisas de Deus, das coisas do Senhor, daqui a pouco a gente está falando mal dos outros também. Mateus 23, 8. Pois vocês não devem ser chamados rabis. Um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Olha só a ideia do copista. O cara era um copista, aí subiu escriba, escrivão, subiu doutor, aí os caras já estavam se achando demais. Qual é a posição que eles se colocaram? Rabi. Se colocaram como rabi. Aí Jesus está dizendo assim: ei, vós porém não queirais ser chamados rabi. Jesus está falando, vocês não são rabi, porque só um é o mestre de vocês. Então você pega que o copista, à medida que ele vai crescendo a sua posição no governo, vai crescendo também a sua soberba, né? Mateus capítulo 23, até o versículo 33, nós não vamos ler tudo, né? Porque é muito longo, mas depois você lê, eu vou disponibilizar lá para você ler. Mas Mateus 23, algumas coisas vão acontecer. Jesus vai olhar para eles, se vocês quiserem abrir, vocês abrem, vocês podem até ir assimilando aí. Mas olha como Jesus vai dizer assim, ó, vocês dizem e não praticam. Ou seja, vocês são responsáveis, vocês falam, vocês anotam, vocês copiam, mas vocês não praticam. Eles instituíam regras. Olha como vai se perdendo o texto. Está aqui para copiar. O que o copista acha? Sou um rabi. Então ele acha que aquilo que dá na telha dele ele pode. Então ele vai pegar e vai copiar. E eles vão colocar lei. Em Mateus 23 Jesus vai falar: vocês estão criando leis que vocês não conseguem cumprir. Aumentam a franja dos mantos. O que é isso, aumentar a franja do manto? É se colocar na posição de autoridade superior a todos. Gente, o cara foi chamado para ser um copista, para copiar o sagrado. Você entende? E ainda em Mateus 23, Jesus vai dizer: vocês fechais aos homens o reino dos céus. O que é isso? A religiosidade se impregnou de uma maneira tão grande que o que eles estavam anotando começou a ser bloqueio e impedimento para o povo acessar a Deus. Aí Jesus vai falar assim: vocês era para copiar sem alterar, vocês estão alterando o que vocês estão copiando. Então o que acontece? O que a gente precisa entender? Os manuscritos do Novo Testamento, eles datam 1800 anos. O Antigo Testamento, de Moisés até Jesus, 2.500 anos, e de Jesus até nós, mais de 2.000 anos. Então, por exemplo, o Antigo Testamento, o hebraico antigo, para chegar nas nossas mãos, se passaram 4.500 anos, aproximadamente, de Moisés, sendo Moisés o escritor do Pentateuco, que foi o primeiro a escrever. Então, se ele é o primeiro, data-se até hoje 4.500 anos. O que você acha que já aconteceu do primeiro escrito até hoje? Os pergaminhos não se preservam, eles se deterioram com o tempo, rasgam. Segundo os Reis 8:26. Preste bem atenção nos detalhes, tá, pessoal? Era Acasias de 22 anos de idade. Era Acasias de quantos anos? 22 anos. Pastora Ana. Era da idade de 42 anos. Primeiro erro. Segundo os Reis 8:26, está dizendo que ele começa a reinar por 22 anos. Segundo Crônicas 22, diz que ele começa a reinar aos 42 anos. Então, se você ler, por exemplo, segundo Crônicas 21:20, vai dizer assim: era da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém, e foi sem deixar saudade, e sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. O que vai acontecer aqui?
O pai de Acasias, ele morre aos 40. E como que o filho tem 42? Não faz sentido. O que é isso? É um erro numérico, é um erro de copista. E por que isso acontece? Porque o texto se perde. O texto hebraico é muito parecido, uma letra com a outra. Então às vezes ele ia copiar uma letra e pensava que era outra. Isso é um erro de copista. Pastor Antônio, 25:8. E no quinto mês do sétimo dia do mês. Pastora Neide. No quinto mês do 10º dia do mês. Outro erro. Segundo os Reis 25:8 diz no sétimo dia. Jeremias 52:2 diz que era no 10º dia. Que é isso? Erro de copista. Então o que acontece? É importante a gente saber que copistas que copiaram a Bíblia eram humanos, homens que falham, que erram. Pastor Jamal, leia. 2 Reis 25:19. Isso. Os que ainda estavam na cidade, ele levou o oficial responsável pelos homens de combate e 5 conselheiros reais. Então tá, quantos conselheiros? 5 conselheiros ou 5 homens. Irmã Patrícia. Da cidade tomou um oficial que era comandante das tropas de guerra. E as 7 homens. Quantos homens? 7. Do pastor Jamal, quantos homens? 5. Então aqui está o terceiro erro de copista. Na dele vai dizer que ele vai pegar 5 homens que estavam na presença do rei, e na dela vai dizer que pegaram 7. O que é isso? Só erro numérico, é só erro de copista. Tá bom? E por que estou mostrando isso? Porque às vezes você vai olhar para um texto e para o outro e vai ver que tem diferença. E quando você se deparar com esses erros, você precisa saber, não, a Bíblia não erra. A doutrina bíblica não erra. É só erro de copista. Como são erros de copista, geralmente você vai encontrar esses erros de tradução. Todas as traduções você vai ver esses erros. É só de livro. Então, tipo assim, como é erro de copista, por exemplo, está nos Reis, está falando uma coisa, em Jeremias, outra coisa. Isso não vai mudar de traduções de Bíblia. Por quê? Porque são erros de copistas, ok? Tito 1:2 diz que Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Ou seja, Deus não mente. Então, esses erros de copistas não pode colocar em choque se Deus fala mentira ou não. Deus não mente. 2 Pedro 1:21, 2 Timóteo 3:16 vai falar sobre a palavra que é inspirada por Deus, que nós já falamos, é o sopro de Deus, ou seja, a origem é Deus, não pode conter erro na doutrina bíblica. O que nós estamos vendo aqui é apenas erros de copista. Deus não falhou em nenhuma das suas palavras. O que eu quero dizer para vocês com isso é que nós somos a carta que o mundo lê, ok? Que assim como existe erros de copista, eu vejo isso como uma permissão de Deus, deixando com que o copista passe despercebido diante do texto, para poder mostrar que assim como nós que somos cartas vivas, contemos milhões de erros, mas mesmo assim, a palavra dele continua fiel e verdadeira a nosso favor. Ela não mente, ela é pura, a sua doutrina é santa. Assim nós também, que contemos muitos erros, que somos uma carta viva que o mundo vai ler. O Senhor está dizendo, eu estou investindo em você, eu não abro mão de você. Amém? Essa aula tem sido para edificação da fé dos irmãos, que tenha começado a esclarecer algumas coisas na mente de vocês, tá bom? E na próxima terça-feira a gente vai prosseguir com a nossa aula. Eu vou mostrar para vocês erros, não erros de copistas, agora de quem está copiando a Bíblia. Eu vou mostrar para vocês os erros de uma Bíblia para outra, de traduções mesmo, de sociedades bíblicas.